Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Estaremos comentando nesta ocasião a lição de número 5 deste quarto trimestre do ano de 2022, onde estamos estudando a justiça divina. E a lição de hoje é esta aqui, que fala acerca dos falsos profetas. A mensagem dos falsos profetas, contra os falsos profetas. É uma lição bastante pertinente que diz respeito a esta situação que nós estamos vivendo. Tanto é que nós vamos aprender, essa lição dividida em 3 pontos distintos, que é o primeiro deles, vai falar o que é o profeta, os falsos profetas do período do profeta Ezequiel, e hoje a geração dos falsos profetas ou das falsas mensagens. Estes são os pontos que estaremos comentando nesta lição. O texto áureo da nossa lição, eu acho bastante interessante fazer aqui menção dele. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. É o que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 1. E a verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. O que vamos falar nesta lição? Primeiramente, o que é profeta? Como se define o profeta? Como se define o falso profeta? A origem destas palavras. E como identificar o falso, distinguir o falso do verdadeiro? São essas as questões que estaremos abordando nesta lição. Nos acompanhe. O que me chama a atenção, logo de início, é aqui a imagem, Observa a imagem de um pão totalmente embolorado. Um pão totalmente embolorado. É o que traduz, representa a mensagem falsificada, a mensagem adulterada, cujo mensageiro não foi enviado com aquela mensagem de quem ele diz que recebeu a mensagem. Pois bem, primeiramente, nós vamos ver que o termo que define profeta, nós vamos encontrar, inclusive consta aqui da nossa lição, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29 e no versículo 29, diz o texto sagrado: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui no português aparece a palavra Samuel como vidente e Gade também como vidente. No entanto, o significado, as origens, ela traz da palavra Navi, profeta, Roé e também José. O profeta, que essa expressão Navi é para profeta, que traz a mensagem. O que é o profeta? É aquele que recebe algo de Deus e em nome deste Deus, do Deus soberano, ele transmite a mensagem ao povo. E na antiga aliança, nós vamos encontrar vários textos sagrados que traduz a palavra, o profeta como o porta-voz, como orador, mensageiro, como está em 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16, embaixador, Ageu, capítulo 1, versículo 13, servo de Deus e do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 18, segundo Reis 9 e 7, homem de Deus, Deuteronômio 33, 1, 1 Samuel 9 e 6. Assim nós vamos ver várias colocações que referem-se ao verdadeiro profeta de Deus.
Mas aí vem a questão, o termo profeta, já no grego a palavra profeta, que nós utilizamos aqui na nossa língua portuguesa, ela vem não do hebraico, mas ela vem do grego. E a origem da palavra profeta, ela vem da palavra profetés. Profetés é de origem grega, profetés, e de quer dizer antes, e da raiz fe do verbo femi, falar, ou seja, falar antes. Em outras palavras, o profeta é aquele que fala antes do acontecimento, antes do evento. O profeta, ele anuncia o que vai acontecer. E ele fala isso, o que vai acontecer em nome de Deus, porque ele recebe de Deus a palavra. Lá na expressão do hebraico, a expressão vidente, primeiramente, traz a impressão daquele que recebe uma visão introspectiva. Na sua mente vem a visão interior, e essa visão interior ele descreve a mensagem ao povo. E também a questão da visão física. Fisicamente ele vê a visão, e ele então transmite a palavra segundo aquela visão que de Deus ele recebeu. Como Deus, quando chama Jeremias, ele diz: o que vês, Jeremias? Ele fala: vejo uma vara de amendoeira. O que vês, Jeremias? Eu vejo uma chaleira que está voltada para o norte. Ele fala: do norte virá a destruição. Você vê, o que você vê, a vara de amendoeira, eu velo pelo cumprimento da minha palavra para fazer cumprir. Então o Senhor, ele dá a visão ao profeta, o profeta vê a visão, diz a visão, e o Senhor então dá a interpretação da visão para que seja transmitida a mensagem para o seu povo. Daí a expressão que o profeta, que é usada lá no hebraico, a questão de vidente, né? Aquele que vê. E também a visão espiritual. No caso de Daniel, ele fala: nas minhas visões da noite, nas minhas revelações, nas minhas visões. Então ele vê numa das visões que ele vê um carneiro. E depois ele vê que vem voando um bode, e o bode destrói o carneiro. O bode apontava para o império grego, que destruía ali o medo persa. E assim, as visões de Deus, às vezes vem a visão na mente do profeta, e Deus então dá a interpretação ao profeta, a explicação daquela mensagem profética. Quando nós olhamos para o texto sagrado, ou melhor, aqui no nosso comentário, nós vamos ver como é que eu vou distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. No item 3, aqui do tópico 1 da nossa lição, tem uma colocação que diz assim, que eu quero mencionar. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roé e Rossem, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Em outras palavras, o texto, a palavra é a mesma, mas é o contexto histórico, é o contexto que vai discernir o certo do errado. Agora, falando para nós nos nossos dias, como que nós vamos distinguir o falso do verdadeiro? É conhecendo o verdadeiro. Quando conhecemos o verdadeiro, nós rejeitamos aquilo que é falso, porque conhecemos o verdadeiro. E conhecendo o verdadeiro, nós então repudiamos aquilo que é falso. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o profeta Ezequiel, ele aponta a questão do ídolo. Ele mostra a questão dos ídolos, lá das abominações do templo. Ele mostra as abominações do templo. Aí nós vamos ver que sempre Satanás ele trabalha para se opor a Deus.
Quando fala-se do Deus vivo, nós vemos ali a abominação no coração do homem, que coloca uma imagem para dizer que aquela imagem representa o Deus que faz todas as coisas, quando na verdade não é um desvio de adoração. Sempre Satanás faz oposição a Deus desde o Gênesis, quando o Senhor disse para o casal que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás diz à mulher: não é assim. E mostra o outro lado, é que no dia que comeres, certamente conhecereis o bem e o mal e sereis como ele. Não morrerás. E nós sabemos que a morte entrou por conta do pecado. E agora, sempre vai haver os dois polos, positivo e negativo. Aquilo que Deus fala que é, vem o inimigo e diz que não é. Aí nós vamos ver que para conhecermos o falso, nós identificar o falso, precisamos conhecer e estar firmado no verdadeiro. E aqui no versículo 4 do texto da nossa lição em classe, no capítulo 3 do profeta Ezequiel, está escrito assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto. Raposa do deserto, ela é um animal que é chamado Fêmico vulpes erga, o nome científico, raposa do deserto. É uma pequena raposa que ela tem um peso de aproximadamente aí 700 gramas até 1,6 kg, não é mais que isso. É o menor da família dos canideus. É o menor animal, a menor ali desta família dos canideus, esta raposa do deserto. E ela faz as suas tocas, é um animal que vive no deserto, principalmente no deserto do Saara, e elas são adaptáveis ali às temperaturas e ao clima do deserto. As suas tocas são de aproximadamente 120 ali metros quadrados, a sua toca é grande, porém ela tem várias entradas, várias saídas dessa toca, várias saídas, e ali essa raposa ela armazena os seus alimentos e ali ela convive. Porém, o que diz a palavra de Deus lá em Cânticos, no livro de Cânticos, Salomão, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte, no capítulo 2 e no versículo 15. Cânticos, capítulo 2 e versículo 15. Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A característica dessas raposas, ela se alimenta de tubérculos. O que é isso? São aqueles caules que ficam sob a terra, e onde vem as batatas, por exemplo, a batata inglesa, elas são fixadas nos caules, que fica debaixo da terra, e ali a raposa vem e come esses caules e destrói a batata. No caso das vinhas, ela come aquelas raízes que estão imediatamente submersas na terra, ela come aquelas raízes e danifica o pé, danifica a produção, e come também os brotos da videira. Quando os brotos da videira são devorados e a força da raiz é corrompida, aquela videira não produzirá fruto. Assim são as raposas do deserto, assim são essas raposas, essa espécie de raposas. E nós vamos ver que os falsos profetas são as raposas do deserto. Destrói a raiz. Quando a raiz é destruída, ela perde a força de produção. Quando o fruto é colhido, os brotos são devorados, os brotos são comidos, aquele broto não frutificará. Assim são os falsos profetas, os falsos mensageiros. E este foi um problema que Deus aprontou para Israel. Quando nós olhamos para Oséias, lá no capítulo 4 do profeta Oséias, nós vamos ver o que Deus fala ali ao profeta. No versículo 6 do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim,
E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui, quando fala do sacerdócio, está ligado a Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, a aliança sinaítica. Lembra que nós falamos ali em lições passadas das alianças, aquelas alianças incondicionadas, como foi a de Abraão e a de Davi, e a aliança sinaítica foi uma aliança condicionada, que o povo deveria ser uma nação sacerdotal e também uma nação real. E aqui o Senhor fala que o povo rejeitou, e como era condicionado, o povo não atendeu a condição, e por isso deixaram de ser o sacerdote divino, uma nação sacerdotal. Deus o rejeitou por falta do conhecimento. Agora, no capítulo 6 do mesmo livro do profeta Oséias, nós vamos ver assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então nós temos que conhecer a Deus e buscar este conhecimento de Deus. É o mesmo que o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua carta, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3 da epístola de Pedro, e no versículo 18, 3 e 18, da segunda carta do apóstolo São Pedro. Ele vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Isso mostra que a questão dos falsos profetas, assim como foram no passado, assim como foi nos dias de Ezequiel e nos dias de Jeremias, eles também eram presentes nos dias apostólicos. Quando Paulo, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando Paulo ele faz a sua despedida, lá em Cesareia, ele convida os anciãos que estavam em Éfeso, e eles chegam ali, e Paulo então, ele faz um discurso àqueles anciãos, àqueles líderes, e ele faz a seguinte palavra a partir do versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Está falando aqui dos falsos profetas, está falando aqui dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, e é o que nós estamos enfrentando nesta última hora. Quero dizer aqui algo, uma experiência pastoral que eu tive aproximadamente 20 anos atrás, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, quando pastoreava uma das congregações, no início do meu ministério, e ali nós enfrentamos uma causa de um homem, cooperador da igreja, era diácono da igreja. Ele recebeu uma mensagem de uma irmã que se dizia profetisa, e ela entrega uma mensagem dizendo que aquele irmão deveria passar pela prova do adultério, para que pudesse ser ele abençoado espiritualmente. Que mensagem é essa? É uma mensagem diabólica, é uma mensagem satânica, porque Deus não manda a pessoa para o pecado, Deus não manda a pessoa para o crime, Deus não manda a pessoa para o adultério, Deus não manda a pessoa para a prostituição, para depois então abençoar. Este não é o Deus que nós cremos. E hoje, no que nós estamos vivendo uma gama de uma onda de falsos profetas. E esses falsos profetas começou desde os tempos apostólicos. Paulo, na sua carta, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala ali dos falsos apóstolos.
E Paulo, quando ele apresenta a questão dos falsos apóstolos, ele mostra que desde aquela época, que se outro chegasse para apresentar um outro Jesus, um outro evangelho, diferente daquele que estava sendo pregado, que era para ser rejeitado, que deveria ser anátema, amaldiçoado. Nós vemos ainda o apóstolo Pedro, como faz parte do texto áureo da nossa lição, falando dos falsos profetas. Nós vemos o apóstolo João, na sua primeira carta, falando dos falsos profetas, falando dos falsos ensinadores. E nós vemos esses falsos mestres trazendo heresias para o meio do povo. Os falsos mestres trazem falsos ensinos. E hoje estamos vivendo esta onda dos chamados desigrejados, que são fomentados por falsos ensinamentos, por falsos profetas. Hoje na internet se tornou um campo aberto, um campo vasto, um campo fértil para a proliferação de falsos profetas, de falsos mestres que ensinam maldades, ensinam heresias, desacreditam no evangelho, trazem mensagens para desacreditarem na igreja. Por conta de quê? Dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinamentos, dos falsos pastores. Hoje nós estamos vivendo num mundo de falsidades, até mesmo porque, não dizer, o mundo da falsa igreja, o mundo da igreja falsa, o mundo de uma igreja aparente, de uma igreja cinza, como é o período da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, uma igreja, um período em que o Senhor, ele repugna a igreja não, ele repugna aqueles que se dizem igreja. Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca, porque não és frio e nem quente. Apocalipse 3:16, vomitar-te-ei da minha boca, porque não, oxalá foras frio ou quente. Como não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nós estamos vivendo esta fase da mornidão espiritual, esta fase da mornidão espiritual, com falsas mensagens de coaching, mensagem de autoajuda, livros de autoajuda, pregadores, ensinadores de autoajuda, cantores de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos ser ajudados pelo Senhor Jesus para acharmos graça e sermos socorridos em ocasião oportuna. Sermos ajudados em ocasião oportuna. Então nós não podemos levar esta vida com base nas falsas mensagens. Hoje há uma proliferação de falsos profetas, que eles não se submetem a pastores, não se submetem à liderança, não se submetem à hierarquia pastoral, mas eles acham que está acima do pastor, que está acima da liderança da igreja, que está acima de tudo. Outros então dizem: não, Jesus e o diabo é a mesma coisa. É ofensivo até nós repetirmos isso, mas é o que estamos vendo nas internet, é o que estamos vendo nesse grupo chamado dos desigrejados, que afronta a igreja de Deus, afronta a palavra de Deus, afronta Jesus, afronta o Espírito Santo, afronta os dons espirituais. São pessoas marcadas por Satanás, na verdade, são pessoas dominadas pela mente do anticristo, do antimessias, que já esse espírito que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo já havia advertido acerca deles. Mas hoje está cada vez mais patente no nosso meio. Outros vêm marcando o arrebatamento da igreja, não acontece, marca para outro ano, não acontece, marca para um mês, não acontece, porque daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus sabe o dia, Ele sabe a hora que virá buscar o seu povo. Mas eu e você, a igreja não sabe. A igreja tem que estar pronta, a igreja tem que estar preparada para ser arrebatada naquele dia. Que o Senhor Jesus nos guarde dos falsos profetas, dos falsos mensageiros, dos falsos apóstolos, dos falsos cantores, dos falsos pregadores, do falso pastor, e até mesmo para que não venhamos fazer parte da falsa igreja. Precisamos tomar um cuidado para não se compor a falsa igreja, que vive da aparência, que vive do rótulo, que vive do título. Nós não vivemos do rótulo, nós não vivemos do título, mas nós vivemos pela marca do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, da presença do Espírito Santo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Assim caminharemos, assim chegaremos até aquele dia para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.
Amém.